Agora, uma coisa legal que você falou é até... Vitão, Oi, pode falar, Takemoto. Só abrir um parênteses. Eu dei uma caída, cara. A gente viu. Pois é, eu queria ver com vocês o seguinte, isso vai o Yuri, eu sei que vai fazer a mágica dele, mas vocês estão me vendo de novo, Sim, vocês estão ouvindo, tá né? normalzinho agora. Eu não tô te vendo. Eu tô te vendo. Mas eu tô beleza. te vendo na câmera. Mas se você tá filmando aí, vai aparecer pro Yuri, porque os arquivos saem separados. Isso que eu ia perguntar. Eu tô te vendo normal. Então, assim, eu não tenho que fazer mais nada aqui, só pra não ter o risco de perder a minha parte aqui. Tá, beleza. Tá bom. Não tá de boa, né? Tenho certeza. Cara, sim, eu não tô te vendo, mas se a eu tô te vendo. Vai sair gravado. Eu tô te vendo. Você mexeu aí pro ladinho agora. Aí, ó. Só não tem mais o fundo, né? Exato. Editar mais. Mas eu não te vendo, não tem perda nenhum. Pra mim vai ser até melhor. Ih! olha a intimidade. Ei, caralho. Ó, não corta essa parte não, Yuri. Isso aí é bullying ao vivo. Quem sabe... O que acontece aí nos bastidores, tá vendo o que acontece na vida aí. Da última você me chamou de Sonic, cara. Baixinho, perna curta, que corre rápido. Ué, mas é um elogio, O Sonic é rápido, podia ter falado de um lento. Mas vamos lá, beleza. Vamos lá. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos de novo ao nosso podcast Mentalidade Ambidestra. Estamos aqui mais uma vez, eu, Henrique Takemoto, e mais uma vez com uma convidada especial que o Henrique já vai apresentar. Então, vamos lá, vamos começar um bate-papo cheio de insights valiosos sobre liderança, comportamento, e hoje vamos falar muito sobre inovação, porque nós estamos com uma especialista aqui, e vocês já me conhecem, meu nome é Victor, eu sou especialista em autoliderança, líder executivo, mentor de carreira e cada vez mais conhecido. Gosto de focar como escritor, porque eu adoro ser escritor. E Takemoto, é contigo. Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Me apresentando também, de uma maneira rápida, vocês já me conhecem. Henrique Takemoto, casado, futuro pai, empresário, empreendedor. Aproveitando já a abertura, né, Vitão? Não esquece de clicar aqui no sininho, dá o like aqui nesse vídeo, é importante, seja no YouTube, seja no Spotify, no Apple Podcast, é onde a gente divulga todos os nossos conteúdos. Não esqueçam, sigam também nas nossas redes sociais particulares, né, Vitão? O meu é @henrique.takemoto no Instagram e Henrique Takemoto no LinkedIn. Você não falou o seu, hein, Vitão? Cadê o seu? Tá fácil, @Victor Almeida Moreira no Instagram, Victor de Almeida Moreira no LinkedIn. Boa! E hoje, como o Vitão falou, a gente está com uma convidada ilustríssima, uma amiga minha. A gente vai falar sobre inovação, então nada melhor do que chamar uma pessoa de autoridade que pode falar com propriedade sobre isso. Vai estar aqui com a gente hoje a Gláucia Guarcello. Ela foi eleita uma das maiores líderes de inovação do Brasil pela Exame em 2023. Ela é sócia e COO global da The Bakery, que é uma consultoria de negócios gigante, 22 países, sede nos Estados Unidos, Londres, São Paulo, e ela é gestora de fundos de Venture Capital. Ela também, vou até pegar um fôlego porque o negócio é pesado. Professora de Estratégia de Inovação na Singularity University, na USP e na Fundação Dom Cabral. Ela é colunista de inovação em tendências da revista Exame, conselheira do Senai, da FIENGE e da FDC. Ela possui visto americano de pessoas excepcionais em negócio e palestrante de diversos eventos. Esse é um ponto interessante, né? A Gláucia vai poder, obviamente, falar muito melhor. Ela é engenheira e mestre em engenharia de produção pela UFMG e UFRJ, MBA e doutorado pela Copiad. Essa menina, você tem uma coisa que ela gosta de fazer aí, de estudar. Esposa do Cláudio e mãe da Manuela. Então, abrindo aí as portas, Gláucia, bem-vinda e fica à vontade para se apresentar. Ai, obrigada, gente. Um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito, né? O Henrique, nós somos amigos há muitos anos, desde lá do MBA da Copiad, também pela ACE, onde eu conheci aí o Vitor também. Quando eu ainda estava trabalhando com Capital Projects, né? Minha origem é na engenharia civil, então eu trabalhei com Capital Projects por alguns anos antes de migrar completamente para a inovação. Eu falo completamente porque o que eu fazia lá também era inovação, só que era inovação focada em indústrias de engenharia, focada em gestão, focada em melhoria contínua, mas já era inovação.
E aí acabei me especializando nessa área e indo completamente para a parte de investimentos de risco e gestão mais financeira da inovação mais estratégica. Mas é isso, um prazer enorme estar aqui com vocês. Já trabalhamos juntos, né, todos nós, e agora como colegas aí de ecossistema, prazer enorme. E o meu Insta é glaucia.guarcello, tenho tentado todos os dias colocar dicas de liderança e inovação. Mesma coisa em LinkedIn, todas as redes sociais, Glaucia Guarcello. E é isso, nos conectamos por lá também. Boa. Sensacional, muito bom. Takemoto, então vamos lá, vamos começar como a gente sempre começa. Faz um resumo do artigo que a Glaucia nos sugeriu para a gente poder orbitar em torno dele. O tema maior sempre vai ser inovação, mas a gente vai aqui, o primeiro ponto, sempre falar o quê, né? A gente quer entender para depois a gente desenvolver. O que realmente é uma cultura de inovação? Então, o artigo, quando você fizer o resumo, já vai nos direcionar para isso. Boa. Bom, como sempre, né, pessoal, a gente gosta de trazer conteúdos de qualidade, até porque a gente compartilha com vocês, né? A gente trouxe mais uma vez um artigo da Harvard Business Review. Ó, a gente já tá usando tanto a Harvard Business Review, né, Vitão? Tá na hora deles patrocinarem a gente aqui, ó. Segue um adendo aí. Fica a dica. Fica a dica, hashtag. O nome do artigo chama A Dura Verdade sobre Culturas Inovadoras. Ele é um artigo de 2019. Quando eu li pela primeira vez, eu achei ele sensacional, porque ele traz pra gente uma visão muito pragmática sobre, de fato, como as coisas são, né, quando a gente fala sobre cultura inovadora, né? Porque, geralmente, a cultura inovadora que a gente escuta e a gente muitas vezes vê é aquelas descritas de uma maneira muito divertida, né? Elas são caracterizadas por aquela tolerância ao fracasso, aquela vontade de experimentar muito louca, né? Que é aquelas culturas que são psicologicamente seguras, altamente colaborativas, não hierárquicas. Só que quando você começa a, de fato, entrar nas empresas, a pesquisar mais, a entender mais, você percebe que sim, né, existe muito desse lado importante e desejável dessas culturas, mas também que elas não são fáceis de implementar e elas carregam também um lado muito objetivo, né, que é o outro lado da moeda com relação à cultura inovadora, né, que sim, tem esse lado muito forte, né, de experimentação, mas é uma intolerância à incompetência. Você tem que saber o que você está falando, tem que ter disciplina, não é somente ficar fazendo as coisas aleatoriamente. Você precisa ter um ambiente seguro, mas precisa ter franqueza, precisa ter, de fato, um ambiente que você possa falar sobre as coisas. Tem a colaboração, mas também tem um alto índice, né, um alto nível de responsabilidade individual. É hierarquizado, é pouco hierarquizado, desculpa, mas sim tem liderança forte. Então, o legal do artigo, que a gente vai poder explorar todas essas nuances, é que ele traz para nós exatamente essa mentalidade ambidestra que a gente defende tanto, né, Vitão? De que a gente precisa equilibrar as coisas para que elas se sustentem no longo prazo. Então, a gente defende muito aqui exatamente essa filosofia, né? Porque os extremos, eles podem até trazer alguns benefícios de curto prazo, mas é difícil você sustentar ele por muito tempo e tornar ele realmente mais perpétuo e de uma visão mais de longo prazo. Então a gente vai falar muito sobre essas faces reais da inovação. E vamos começar trazendo aí a forma de abrir, né, que você comentou, né, Vitão? O que de fato é uma cultura inovadora, né? O que de fato é isso, né? E aí já passo para especialista logo para começar a abrir as alas aí. Não, acho ótimo. Eu adoro esse artigo. Quando a gente estava conversando sobre algum texto para servir de pano de fundo, apesar dele não ser novo, né, e numa perspectiva de inovação, 2019 é muito antigo. Mas a gente quis trazer esse artigo porque ele ainda é muito atual, apesar dele ter aí, né, já um tempo de ter sido escrito. A cultura de inovação, ela pode ser muito diferente de uma corporação para outra. Eu acho que esse é o primeiro disclaimer que a gente precisa fazer, né? Inovação significa eu conseguir trazer valor através de coisas feitas de maneira diferente. Eu posso trazer esse valor melhorando aquilo que eu já faço, aquilo que eu já sei fazer. Eu vou fazer programas de produtividade, vou fazer programas de gestão, vou trazer eficiência operacional. Eu estou trazendo um valor, fazendo de maneira diferente, estruturando um processo diferente, usando uma tecnologia diferente, uma ferramenta diferente.
isso é inovação, incremental, mas é inovação. E eu posso realmente estar criando novos modelos de negócio, novos mercados, novas empresas, né? Fazendo aí spin-offs ou investimentos fora e realmente conquistando novos públicos, fornecendo novas coisas, que a gente chama de inovação transformacional. Se ela estiver matando um modelo de negócios que existe, a gente chama de inovação disruptiva. Mas, independentemente do nome, ambas são, né? Estão em espectros diferentes, mas ambas são inovações. O que acontece é que uma cultura de inovação para crescimento na atualidade, ela deveria conseguir ter essa ambidestria que vocês falam, né? De conseguir, ao mesmo tempo, entender quais são os problemas que eu preciso tratar através de otimização. E aí, para esses problemas, insights históricos são super válidos. Eu pegar a experiência que a empresa já teve e replicar é super importante. Eu trabalhar em escala é super importante. Daqueles problemas para os quais o insight histórico não serve para nada. Quando eu estou falando de problemas que são de realmente construção de futuro, que eu estou falando de tecnologias disruptivas que vão realmente desenhar outros modelos de negócio ou soluções que vão substituir produtos ou serviços que você já faz com outras formas de fazer, ou com outros produtos, ou com outros serviços, o seu insight histórico e nada é a mesma coisa. Ele não te ajuda, dentro de um paradigma diferente, a criar alguma coisa. Então, é realmente rasgar, jogar fora e fazer outra coisa. E é aí que é o grande ponto de dificuldade de criar uma cultura de inovação que seja permeável. Porque, no fundo, ela é uma cultura que aceita que você não é perfeito e que aceita que o seu produto e serviço eles podem morrer, né? Que muito mais importante que o seu produto ou que o seu serviço é a marca que você carrega por trás daquilo e que você deveria se adaptar a como a sociedade tem mudado, como a tecnologia tem mudado, como o ambiente tem mudado. Então eu falo que a cultura inovadora é aquela cultura que consegue entregar, no fim das contas, inovações dos dois lados, tanto inovações transformacionais quanto inovações incrementais, e que consegue a longo prazo sobreviver. Porque a inovação incremental é aquela que vai te ajudar a ser produtivo no curto prazo, vai te ajudar a gerar valor de curto prazo, enquanto a inovação transformacional é aquela que vai te permitir ser relevante no longo prazo. Não é uma coisa ou outra, uma coisa é outra, né? As duas são extremamente importantes. É como a gente cria uma cultura que consegue entregar na prática as duas. E aí, o que é entregar as duas? Gerar valor. Seja valor econômico através de crescimento em novos mercados, seja valor econômico através de aumentos de rentabilidade naquele mercado que você já atua, ou crescimento no mercado que você já atua. No final, o que é o impacto, né, que a inovação tem que entregar, ele não é tão complexo de ser mapeado. É aumentar a receita, é reduzir custo, é entrar em outros mercados, é encontrar investidores, é comprar alguma coisa e trazer essas capacidades. São todos aqueles objetivos de crescimento que qualquer organização tem, principalmente organizações com fins lucrativos, né? Então, não é tão misterioso o indicador final do que é uma empresa inovadora. O ponto é que, às vezes, a gente gosta de elocubrar demais quais têm que ser as práticas todas para garantir que aquele resultado saia. E não é tão simples assim, porque depende muito da sua história, depende do que é valor para você, depende do que as suas pessoas são capazes de fazer ou não. Nem toda empresa vai conseguir fazer inovação transformacional. Tem muitas que vão deixar de existir tentando, porque elas não conseguem mudar a cultura tão rápido o suficiente para conseguir abraçar esse nível de risco. E é isso. Então, provavelmente, essas vão deixar de existir e essas pessoas vão trabalhar em outras organizações futuramente. Mas provavelmente não vai ser possível mudar a cultura tão rápido o suficiente para continuar crescendo, sobrevivendo no mundo que a gente vive hoje. Sensacional. Agora, Glaucio, eu estava lendo um artigo esses dias que você foi falando, eu fui lembrando dele, porque você disse assim, não é tão fácil, as pessoas às vezes querem seguir uma receita e geralmente a gente vê isso, você quer inovar? Toma aqui os 5 passos da inovação. E aí as pessoas pegam isso e tentam aplicar ali. E aí eu estava lendo um artigo que falava assim, cuidado, porque as coisas que você precisa replicar para a sua vida são coisas que são replicáveis, mas tem coisas que não são. E aí ele dá o exemplo do Jeff Bezos, por exemplo, que muitas das inovações dele e muitas das práticas de inovação que ele aplicou só funcionaram por causa da circunstância, por causa do modelo de negócio e por causa da época que ele estava vivendo. Então, assim, como identificar isso é muito difícil, né?
Muita gente quer essa receita de bolo. E se ela existisse, poxa, os executivos não são pessoas burras. Pelo contrário, eles são extremamente inteligentes. Se existisse uma receita de bolo, provavelmente todo mundo já estaria seguindo, né? O principal indicador de que não existe é o fato de que não são muitas as organizações que conseguem se reinventar e inovar com consistência de maneira sustentável. O que a gente tem são, de fato, melhores práticas que a gente vê que, em grupo, analisando aí, né, várias organizações, tendem a funcionar melhor, mas no fundo, tem muita coisa, né, tem muitas coisas que elas não seriam possíveis de serem feitas dentro de uma organização. Eu vou citar um exemplo para vocês. O Banco do Brasil, ele, antes de existir o Nubank, lá em 2007, 2008, o Banco do Brasil criou dentro do banco o BB Digital, que era a ideia de fazer um cartão de crédito completamente digital, sem atendimento em agência, exatamente, sem anuidade, exatamente a mesma coisa que o Nubank fez depois. Só que o que aconteceu? O VP, que era o responsável por essa área, lançou o BB Digital. Quando eles lançaram, eles conseguiram em 2 semanas mais de 100 mil novos clientes. E o que aconteceu é que o board do banco mandou fechar o projeto, porque o projeto comia a vaca leiteira do banco, que eram as contas. Meu Deus, não sabia. Os cartões. Logo depois veio o Nubank hoje tem valor de mercado maior do que o Banco do Brasil como um todo. Palavras desse VP, porque eu fiz um painel com ele, depois ele foi CEO do PicPay, enfim. Palavras dele, ele falou... Não era uma questão da dificuldade técnica de fazer o produto que o Nubank fez. Era uma questão de que isso nunca funcionaria sendo feito dentro do banco. E eu acho que a gente entender isso, a gente entender que praticamente nunca você vai conseguir disputar seu próprio negócio, porque dificilmente você vai querer matar sua vaca leiteira e que você precisa de uma governança que te ajude a explorar isso fazendo de maneira separada, é a única forma que academicamente até agora a gente descobriu disso funcionar. Que aí é o caso, por exemplo, da IVE lá da EmbraerX, né? Você monta uma entidade separada, que no caso é a EmbraerX, para explorar inovações que são mais transformacionais e não necessariamente são passíveis de serem colocadas dentro da empresa mãe. Descobriram a IVE hoje já acho que 30% do valor de mercado da Embraer é da IVE, que foi uma iniciativa que não seria feita dentro da Embraer. Então, por isso que eu falo, o que a gente fala de melhores práticas, são melhores práticas de governança para ajudar isso a fluir. Porque dificilmente dentro de uma estrutura existente você vai conseguir criar inovação disruptiva, inovação transformacional. Disruptiva nunca, transformacional às vezes. E aí você ter práticas, governanças, metodologias para ajudar a fomentar isso é super importante. Mas, de novo, não é receita de bolo. Pode ser, tem várias organizações que fazem entidades separadas, descobrem um monte de coisa e não conseguem internalizar, não conseguem escalar, não conseguem spin-offar e aceitar morrer para o mercado, para uma empresa que você mesmo criou, ao invés de morrer para você, né, morrer para outra pessoa, prefere morrer para outra pessoa. E tudo bem, questão cultural. O que eu digo é que não é que a gente tem que fechar os olhos para as melhores práticas, porque é muito melhor errar coisa nova. Mas como você falou, também não é pegar uma receita de bolo e falar, já que o Jeff Bezos ou o Elon Musk fizeram isso num mercado completamente diferente, com capital de risco completamente diferente, numa cultura completamente diferente, e falar que isso vai funcionar copy-paste aqui. Não vai. Aqui tem suas particularidades, assim como qualquer mercado tem suas particularidades, assim como qualquer empresa tem suas particularidades. A gente fala que a administração é ciências sociais aplicadas, né? Que no fundo não tem regra, não é exato. Você tem ideias, você implementa, você faz muito mais empírico do que, de fato, completamente dogmático, né? A administração não tem como ser dogmática, porque depende de um monte de coisas. E a melhor maneira de você experimentar é você ter ali algumas boas hipóteses, né? A gente fala muito do Lean Startup aplicado a empresas, por isso, que é a mesma ideia de eu tenho várias hipóteses, eu tenho algumas ideias de melhores práticas, mas eu só vou saber se funciona aqui na hora que eu experimentar. E eu vou montar mínimos produtos para poder testar, que tem um custo pequeno, que eu possa errar rápido, que eu possa aprender rápido, e vou testando e vou continuando aquilo que tem funcionado. Seja funcionado para eu descobrir uma coisa que potencialmente vai me matar e eu trabalhar a aceitação e spin-offar aquilo, quanto eu utilizar tudo aquilo para me trazer conhecimento do que não é ameaça para mim e tudo bem, e seguir a vida mais tranquilo.
Eu acho que esse ponto que você estava explicando vai bem com o primeiro tópico do arquivo, que é ser tolerante ao fracasso, mas ser intolerante à incompetência. Cara, isso pra mim, assim, bateu muito pesado, sabe? Porque a gente confunde muito quando se fala do valor que a inovação traz. Eu vejo muito isso. Todo mundo vê os resultados. Então, quando a gente vê o Google com mesa de ping-pong, com videogames, tudo aquilo é resultado de um grande custo por trás, de uma grande coisa que foi construída, de tudo isso que você está explicando, inclusive, né? Não é fácil, não é simples, tal. Aí, a minha pergunta é, como que é o caminho para você entender onde você pode fracassar? O artigo fala sobre fracassos produtivos. Eu achei interessantíssimo, mas não é fácil identificar. É interessante, mas como que você identifica um fracasso que é produtivo e um que não é? Então, uma expressão que a gente usa muito para descrever a mesma coisa que o artigo traz é o erro por desleixo é diferente do erro por experimentação. O que eu quero chamar de erro por desleixo? Erro por desleixo é aquele erro do que você já conhece. É um processo que eu tenho que fazer todas as semanas e eu errei. Ou existia uma maneira de eu ver que esse problema estava chegando e eu não fiz a devida atenção. Todos esses são erros por desleixo, né? São erros em que meus insights históricos, eles já me ensinaram que aquilo não deveria acontecer. Eu estou executando, pegar o exemplo de Capital Project, né? Eu estou executando uma viga de concreto armado que eu fiz 200 vezes na vida. E aí eu errei na hora de assentar a forma. Erro por desleixo, eu já fiz isso várias vezes, eu sei como tem que ser feito e eu deveria ter feito direito. Ou eu tenho um planejamento e eu sei que eu tinha que terminar a execução de tal frente para eu poder liberar uma outra frente. Não terminei a tempo. Erro por desleixo. Eu poderia ter terminado, eu tinha condições de terminar e eu não consegui me organizar para fazer aquilo. Erro por desleixo. O que é o erro por experimentação? É a primeira vez que a gente está usando um dado material que a gente acredita que ele vai gerar uma resistência tal e aí aquilo ali rompeu, não gerou a resistência esperada, mas é a primeira vez que a gente está testando aquele tipo de aditivo. Eu estou abrindo um novo negócio, eu imagino que o mercado vai reagir dessa forma, que eu vou ter essa projeção de vendas e eu não estou vendendo da forma esperada. Esses são erros por experimentação, são erros que eu tenho premissas para estar executando uma coisa, mas eu estou executando aquela coisa pelas primeiras vezes e eu estou experimentando para ver se aquelas premissas são verdadeiras ou não. Entendi. Esse tipo de erro, ele é um erro que ele é seu amigo, porque ele é um erro que está reformulando as hipóteses e premissas que você desenhou para elas serem mais corretas. Então, ele é um erro necessário, você não vai conseguir inovar sem errar. Se você já tem todas as respostas, provavelmente você não está fazendo nada de completamente novo. Então, você vai errar, é parte do processo. Só que uma coisa é você errar com risco controlado, entendendo o que você está testando, com maneira disciplinada de fazer o processo, entender em que etapas as suas premissas não eram verdade e ajustar aquela rota, de você errar de maneira caótica, né? E esse que é o grande ponto. Quando o artigo fala que a gente tem que separar os tipos de erro, é muito focado nisso. Se eu estou testando uma coisa nova, se eu estou testando uma ideia, se eu estou experimentando uma hipótese, errar é parte do processo e errar é um resultado positivo numa perspectiva de inovação. Agora, se eu estou errando porque eu estou sendo desleixado em coisas que eu já sei fazer, é um erro que ele é inadmissível, porque ele só tira resultado, não tem aprendizado que esse erro vai estar trazendo, a não ser que você deveria ter feito mais atenção, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Eu prefiro falar dessa forma, porque eu acho que é mais fácil da gente conseguir identificar do que da forma... Olha eu criticando Harvard, né? Até parece. Do que a forma que o artigo descreve, porque eu acho que é mais difícil, porque dá mais margem para interpretação, né? Mas Glaucio, quando você foi explicando, ficou tão claro para mim, que, mais do que do artigo, realmente eu preferia a sua explicação. Aí, porque eu comecei, inclusive, quando eu Matou o nosso patrocínio. Não, de jeito nenhum. Vamos pôr a Glaucia para escrever novos artigos lá na Harvard. Que quando eu li a biografia do Elon Musk, assim, eu consegui enxergar o que você está falando, esses conceitos, na fundação da SpaceX, quando ele explodiu aqueles 3 primeiros foguetes, e o pessoal quase falava, quebrou, cara, né? Quase quebrou, era a última chance dele, e aí perguntaram pra ele, né, pô, você não vai parar, não? Ele falou, não, porque cada erro me ensinou muita coisa, então, a próxima vez que eu tô fazendo muito melhor, porque são erros que me fizeram avançar, não são erros que me fizeram ir pra trás.
Então achei que interessantíssimo. E é algo que a gente fala muito aqui. A gente diz bastante, Glaucio, para a galera que nos escuta, que nos assiste, é fugir da generalização. Então, esse é um assunto que a gente não pode generalizar. Falar que, por exemplo, o erro, né, por si só, até entrando no segundo tópico, né, que o próprio artigo ele também traz para a gente, né, de que disposição para experimentar, mas altamente disciplinada, é isso, né? Existem diferentes tipos de erros, existem diferentes tipos de contexto, então a gente não pode generalizar falando que, não, pode errar à vontade aí, aqui, ó, aqui o erro é promovido. Cara, não, calma. De qual erro a gente tá falando? Exato. E tem um ponto muito importante sobre isso, né, da parte da disciplina, que existe um mito de que, por envolver criatividade, por envolver criação, inovação é caótica por natureza, né, como se fosse artística quase. E não é verdade, absolutamente. Justamente porque a inovação pressupõe experimentação, teste, erro, validação, ela é muito mais próxima de ciência do que de arte. Claro que ciência também é um tipo de arte, né? Mas assim, ela é muito mais próxima de uma metodologia científica de eu tenho hipóteses, eu tenho premissas, eu testo essas premissas, eu entendo o que funciona, o que não funciona, eu tenho um processo super disciplinado para gerir tudo isso, justamente porque envolve criação, então eu tenho um risco muito maior, do que ser completamente caótica porque ela é artística. A diferença de invenção e inovação é a materialização do resultado econômico. Eu posso inventar um monte de coisa. Se ninguém comprar, não é inovação. Eu preciso ter um mercado endereçável disposto a pagar por aquilo para eu falar que é uma inovação. E essa que é a parte difícil. A parte de ter ideia, gente, eu brinco com todo mundo. Ideia você vende o balde a 5 centavos. Porque ter ideia, todo mundo tem. A parte difícil não é ter ideia. A parte difícil é implementar essas ideias com consistência para gerar valor e conseguir gerar resultado positivo para quem está investindo naquilo. Isso que vai exigir muito mais disciplina, isso que vai exigir pivotar quando tiver que pivotar, isso que vai exigir gestão, né, de fato. De novo, os inovadores não são artistas, eles podem ter feito invenções, sim, eles erraram muito para chegar nessas invenções, né? Se você pega lá o Graham Bell, né, que inventou a lâmpada, ele fala, não é que eu descobri uma forma que funciona, eu descobri 2.000 formas que não funcionavam antes de eu descobrir a que funciona. Um inventor. Mas se isso não tivesse virado comercialmente um produto que a gente comprasse, ele seria só um inventor, ele não seria um inovador. Né? Eu preciso comercialmente transformar isso em produto, serviço, em negócio, para eu falar que eu estou gerando inovações. E nada contra os inventores. Até porque, na grande maioria das vezes, quando a gente pega as grandes invenções da humanidade, elas fizeram uma lógica de, em geral, terem sido financiadas a fundo perdido por alguns governos. Se você pegar a internet, por exemplo, e várias outras muito transformacionais, foi o Ministério de Defesa americano que investiu a fundo perdido, e na hora que foi viável como invenção, ele entregou para a iniciativa privada explorar comercialmente. E aí aquilo virou inovação em escala. Mas a invenção foi patrocinada de outras formas, vai ser patrocinada nas universidades, vai ser patrocinada em fundos do governo, vai ser patrocinada por pessoas que não têm ainda um interesse comercial naquilo, então estão patrocinando as invenções, para que depois, comercialmente, as organizações transformem essas invenções em inovações. Porque se não tiver um modelo de negócio que faz aquilo ser lucrativo, pode ser a melhor invenção do mundo, ela não vai ser uma inovação. E isso às vezes as pessoas esquecem, porque as pessoas confundem um pouco invenção com inovação. Inovação precisa gerar resultado, seja transformacional, seja core, não importa. O que muda é o timing e a natureza do erro de uma para outra. Mas todas precisam gerar resultado econômico, senão elas não são inovações, por definição. Não sou eu falando, né? Isso é desde Schumpeter lá, eu só estou repetindo. Mas que como virou meio buzzword, virou sinônimo de post-it, de puff colorido, de um monte de gente meio tilelê do cabelo azul, o negócio virou um pouco místico, né? Virou um negócio quase, a gente junta aqui, faz uma roda, toca uns tambores, sai as ideias. Não é assim. Queria que eu que fosse, ia ser lindo, mas não é como funciona. Eu não conheço uma inovação de sucesso que não foi difícil demais de ser implementada. Porque você criar um modelo de negócio que para de pé, você achar um mercado que compre aquilo, você gerar rentabilidade. É difícil de fazer.
A parte criativa é a parte gostosa, mas ela passa, ela é a primeira fase, né? Ela é 5% lá do processo. Depois que vem todo o trabalho pesado, que é conseguir transformar aquilo numa coisa rentável. O Glaucio, pode falar, Takemoto, vai lá. Não, eu ia só complementar aí, pegando um gancho e depois passar a bola para você, Vitão, que é um pouco do que eu falei no início, né? Porque quando o assunto inovação ele ganhou força, aí eu vou falar de quem não é especialista como você, tá, Glaucio? Mas de quem viveu, né, liderando empresas e vendo isso acontecer. Há mais ou menos 10 anos atrás, né? De que o ciclo ele ganhou uma força tão grande, né? Essa questão da inovação, de que o fim, que no final é dar resultado, é gerar valor, né, para a sociedade, para o mundo e assim por diante, e parece que foi esquecido, e a inovação por inovação virou o fim, né? Uhum. Ou seja, vamos inovar por inovar. Tá, mas para quê? Que problema que nós vamos resolver? Ah, não sei. A gente tem que inovar. E quando envolve dinheiro, e aí foi algo que o Toya falou, né, no episódio dele sobre o value economy, quando o mercado financeiro ele entra no jogo, ele dita uma regra muito forte de tendência. E ele começou a vomitar dinheiro para dentro das empresas de inovação, que elas eram operadas mais ou menos nessa mesma lógica, nessa coisa meio mística. Aquilo meio que se passou por verdade absoluta. Todo mundo começou a tentar fazer, só que o extremo não se sustenta. Hoje, 10 anos, 15 anos depois, falou, gente, calma lá, isso aí não dá para se manter por tanto tempo. A gente precisa dar resultado, a gente precisa dar lucro, a gente precisa fazer alguma coisa que seja tangível, porque senão a inovação por inovação, poxa, não é o nosso objetivo final, né? E a galera da inovação defende muito isso, a galera séria, né? E aí a gente tem várias técnicas, ferramentas, metodologias que nos ajudam a entender um pouco melhor, né? Eu até comentei com o Vitão na questão de horizontes, né? Você tem toda a curva de como que a inovação funciona, e as pessoas às vezes elas não entendem isso e elas acham que é só a parte do tambor. Vamos lá, bater os tambor e o negócio vai sair, vem alguém bota $1 bilhão na gente. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Não é assim. Tem uma meia-culpa que é de como o mercado de venture capital cresceu em alguns anos. Ele é um mercado que se ajustou muito. Então, agora eu acho que ele está mais consciente também dos riscos, né? Existiam muitos valuations inflados, existia um apetite de capital maior, que eu acho que agora ele está bem mais ajustado do que já foi. E hoje a gente tem mais conhecimento também do que são os modelos de negócio que realmente escalam, de quais são os indicadores importantes para a gente poder fazer uma due diligence bem feita de uma startup. Tudo isso era muito novo, né? Se você for pensar bem, o mercado de venture capital é um mercado consideravelmente novo perto de outros mercados financeiros. Então, tudo isso foi meio que co-construído entre erros e acertos, e agora é muito difícil você achar qualquer investidor sério que não tenha ali o mínimo de estrutura para analisar negócios mais, né? Então, você sabe o que escala, o que não escala, você sabe quais são os tipos de modelos de negócio que vão gerar mais valor, que não vão. Você sabe quais são os indicadores que você vai acompanhar para ter certeza que aquilo está de fato gerando resultado. Então, hoje eu acho que isso está muito mais ajustado. Mas, como qualquer outro assunto que vira meio da moda, tem um lado bom, que é um lado educacional, que eu acho que hoje, poxa, querendo ou não, se você conversar com qualquer C-level de empresa, ele tem uma ideia, pode ser básica, mas ele tem uma ideia do que é um fundo de corporate venture capital, ele tem uma ideia do que são os horizontes de inovação, ele tem uma ideia... Né? Então, assim, já foi muito pior, então existe uma parte meio de entendimento coletivo, porém a efetividade ainda é muito baixa. Tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial do ano passado, que falou que, apesar de 85% das lideranças colocarem a estratégia como um dos top 3 ali, coisas mais importantes, né, inovação, só 6% dos líderes que têm programas de inovação estão satisfeitos com os resultados. 6%. Então, 94% dos líderes que estão implementando programas de inovação não estão satisfeitos com os resultados que estão conseguindo alcançar. Então, a gente sabe que existe sim ainda muitas práticas que a gente chama de inovação, mas que no final não são inovações, porque elas não geram resultado. Né? E quantas pessoas a gente conhece que lideram programas de inovação, frentes de inovação nas companhias, mas não tem o mínimo de capacitação para isso.
A pessoa era ali líder de marketing, deram inovação para aquela pessoa, ou era líder de pessoas, deram inovação para aquela pessoa. E tudo bem, a pessoa pode se capacitar depois, eu não estou julgando isso. O que eu estou dizendo é que é um assunto que não é levado tão a sério. Eu costumo comparar, né? Você nunca vai ver um CFO que não estudou finanças. Não vai. Ninguém vai colocar um CFO que nunca fez um balanço na vida, que não sabe sobre impostos, que não sabe sobre investimentos, porque é uma função muito importante para ser alguém que não é capacitado naquele tema para tocar. Inovação não. Assim como sustentabilidade, assim como vários, existem alguns temas na gestão que eles são quase classificados como subtemas. Eu não vejo valor nesses temas, então não me importa tanto quem está tocando, porque eu não acredito que precisa de uma capacitação técnica para fazer aquilo. E aí, o que é o problema disso? Você não gera resultado, e aí isso colabora, é quase viés de confirmação, né? Eu acredito que esse tema não é importante, então eu coloco alguém que não é capacitado, o negócio não dá resultado, e eu falo, tá vendo como não é importante? E isso vai virando um ciclo de confirmação de premissa errada. Se você colocar alguém para tocar inovação que, de fato, tenha disciplina, conheça a metodologia, tenha experiência em gerar inovações bem-sucedidas, o nível de valor que você vai gerar para a companhia é enorme, tão grande quanto um CFO gera, né? Então, o negócio é que seja parte da premissa que o assunto é fluffy, que o assunto não é importante, e aí você coloca qualquer um para fazer, e aí você vai cortar budget, o primeiro lugar que você corta budget é da inovação. Só que se você soubesse que a definição de inovação é gerar valor a longo prazo e a médio e a curto prazo para você, seria o último que você ia cortar investimento, porque é o que vai te trazer valor, né? Você quer crescer. Mas, de novo, é o negócio da premissa errada. Como o seu time de inovação não te traz valor, você joga no pressuposto de que a inovação não traz valor, né? E aí o termo fica queimado, mas no final a prática do termo precisa ser feita de qualquer maneira. Chama de bolinha se você quiser, mas alguém tem que estar fazendo excelência operacional, alguém tem que estar focado em novos negócios, alguém tem que estar gerando produtividade, alguém tem que estar reduzindo o custo. O nome é o de menos, mas alguém tem que estar com disciplina, metodologia, fazendo aquilo acontecer. E nem sempre tem. E aí é um problema enorme, né? Você fica na gestão do super curto prazo, focado só em resultado de quarter, mas você vai empurrando os problemas para frente e chega uma hora que a bomba explode, né? Isso é um problema. Isso que você falou corrobora com a minha reflexão que eu estava fazendo nessa questão de, né, a gente tem que ter a vontade de experimentar, mas tem que ter muita disciplina. Mas muitas vezes o próprio sistema ele joga contra isso. O sistema que tem hoje, a gente tem conversado muito, quando a gente conversou com o Toya de Vale Econômica, com a Ana da Mico, a gente falou muito sobre como o sistema às vezes nos joga em umas armadilhas. E é que a gente precisaria mudar esse sistema, e para mim o antídoto é a educação, que você falou, educação mesmo, né, que é o que faz a gente saber exatamente. Mas ele dá no artigo, ele dá um exemplo da Flagship, que é uma empresa que, mais do que valorizar as pessoas segurarem o seu programa de inovação ou sua pesquisa ali, eles valorizavam quem iniciava empreendimentos que poderiam gerar valor. E hoje o sistema favorece pessoas, por exemplo, eu lanço um programa, eu lanço uma inovação, programa de inovação. Mesmo que esteja dando errado, o sistema me faz não querer matar ele, porque senão isso representa um fracasso de mim como profissional. Então eu fico segurando aquele programa por mais falho que ele seja. Quando na verdade o sistema tinha que incentivar, mata e cria um outro novo. Então é meio complicado, né? Então, a gente costuma ter uma expressão que eu gosto muito, que foi de um professor meu lá da engenharia, que ele fala, me diga como você me mede, que eu te digo como eu me comporto. E é isso. Se você é medido por muito rentabilidade de curto prazo, cara, é isso que você vai fazer. Por mais que esteja lá na estratégia, lindamente, que você quer ser inovador, que você quer ser empreendedor, que a empresa quer ser lindo, meu bônus está atrelado a quê? A minha promoção está atrelada a quê? O meu sistema de gestão está me dando quais ferramentas? Se os seus mecanismos formais da empresa não têm as mesmas métricas da sua estratégia, ela fica só no papel linda e ninguém faz. Porque as métricas são a forma como a gente alavanca a estratégia acontecer, né? Então, assim, quantas empresas a gente conhece que no discurso, ou na parede, ou na estratégia que está muito bem criada, está lá escrito que precisa empreender, que precisa inovar, mas todos os seus incentivos são de gestão de curto prazo assertiva. Se eu falo, tem um TED que fala do problema da vela, né, que chama daquele livro eu já ouvi. Motivação 4.0, 5.0, sei lá. Daniel Pink, o nome do autor. Pink, é isso aí. E ele fala o seguinte, ele fala que tarefas procedimentadas
Tipo, eu vou montar celular. É uma linha de produção, eu já sei como montar o celular, eu já sei fazer tudo. Metas e bônus de curto prazo fecham o foco e você vai, né? Você põe a cenourinha, o coelhinho corre mais rápido, ele produz muito mais. Mas para tarefas de intraempreendedorismo, tarefas de problem solving complexo, de criação de novos negócios, se você só valoriza a assertividade, como essas tarefas pressupõem o erro lá por experimentação, você reduz a capacidade de criação dessas pessoas, porque elas vão estar focadas em achar a resposta com menos risco. E a com menos risco provavelmente não vai ser a melhor resposta nesse tipo de problema, porque esse tipo de problema, ele precisa que você tenha visão periférica, né? Muito e bom. Metas e bônus fecham a visão periférica, então você não consegue se abrir a outras opções. Para esse tipo de problema, ele fala que domínio, eu pego pessoas que entendem daquele assunto, autonomia, essas pessoas ali dentro de um risco controlado, elas podem errar, experimentar e tal, e propósito, elas entendem a causa maior do que elas dentro desse contexto, são as coisas que de fato fazem aquilo ter resultado positivo. E aí, eu dou aula para graduação, aluno de graduação é muito engraçado, né? Eles falam comigo, então quem trabalha com Horizonte 3 fica tudo pobre, né? Porque não tem metas de bônus, numa perspectiva corporativa. E não é verdade. O que muda é que, na grande maioria das vezes, quando você está fazendo por Horizonte 3, você faz metas e bônus de participação em equity nessas novas ventures, né? Então, ao invés de eu dar para essa pessoa um bônus pela venda, eu dou para ela um pedaço dessa nova empresa que está sendo criada e essa pessoa sai da sua responsabilidade corporativa para tocar essa nova empresa e na hora que a empresa decola, essa pessoa pode ficar muito mais rica que todo mundo. Só que ele está trocando um incentivo de curtíssimo prazo por um incentivo de médio e longo prazo que ele de fato acredite. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tem que ter um perfil. Né? A gente... Oi? Vamos explicar o Horizonte 1, 2 e 3 aí pra galera, tá bom. porque a gente gosta de até postar uma imagenzinha. Isso, pode explicar que rapidinho, só pra... vai vir imagem aí, pode explicar. Bom. Horizonte... E aí a galera entende. Os 3 horizontes de inovação, eles foram criados pela McKinsey. Eu não vou lembrar quando, mas eles já evoluíram bastante, mas basicamente eles falam o seguinte: você pode inovar em 3 horizontes principais. Você pode melhorar aquilo que você já faz para quem você já vende. A gente chama isso de inovação core ou inovação horizonte 1. Você pode migrar produtos e serviços que você já tem para outros mercados, a gente chama de mercados adjacentes, ou você pode criar novos produtos e serviços para mercados que você já atende, a gente chama isso de inovação adjacente, ou você pode criar novos mercados, né, novos produtos, novos serviços para novos clientes, novos modelos de negócio, que é o Horizonte 3, que a gente chama de inovação transformacional. A inovação transformacional, ela vai falar qual que é o seu novo negócio core, né, o que vai ser o seu próximo core, enquanto a inovação core vai melhorar o core que você já tem atualmente. Só para vocês terem uma ideia de portfólio de investimentos, em geral, as corporações investem em média 70% do capex delas de inovação em inovação core, 20% adjacente, 10% transformacional. O retorno ao investimento ele é inversamente proporcional. Então, por isso que a gente fala que a melhor maneira de olhar para os horizontes de inovação é como se você fosse olhar para uma carteira de investimento em bolsa de valores. Inovação core é tipo você investir naqueles fundos de baixo retorno, mas que não tem risco, meu CDB da vida. Inovação transformacional é, sei lá, é seu criptomoeda, sabe? Tem um alto potencial de retorno, mas tem um risco muito alto também. Você não vai colocar seu dinheiro todo em criptomoedas, mas também não vai colocar seu dinheiro todo na poupança, porque de qualquer maneira você está perdendo valor. Então você vai fazer um portfólio que a carteira vai te trazer valor de curto, médio e longo prazo, mesmo que pontualmente alguns investimentos te tirem valor. Né? Eu posso perder valor no investimento de risco maior no curto prazo, mas eu quero garantir que no longo prazo aquilo ali vai me gerar um valor. Assim como no de investimento certo e retorno certo, eu posso perder valor de longo prazo porque eu estou ganhando só um pouquinho, mas aquele pouquinho está sustentando a minha carteira. É a mesma coisa. Só que na nossa vida pessoal a gente tem mais consciência desses investimentos e na nossa vida corporativa eu não sei por que a gente não tem, a gente quer investir tudo na poupança. Muito por causa das métricas, sistema de gestão, cultura, enfim. Mas é a mesma lógica, né? É a mesma lógica. Pensa lá no seu corretor, da sua corretora de investimentos. É a mesma coisa. Só que você faz isso para gerar... Inclusive, a Bolsa de Valores é a mesma coisa, tanto que você está investindo em empresas, né? Empresas que são mais arriscadas, menos arriscadas, fundos que estão executando coisas que são... Né? Quando eu invisto num fundo imobiliário... Por que o meu risco é baixo? Porque é um mercado que ele é mais estável.
É inovação core. Por que quando eu invisto lá na Apple ou numa Tesla, em geral, eu vou ter um valor maior? Porque é mais transformacional. É a mesma coisa, só que a gente faz isso com o nosso capital pessoa física e a gente não faz isso com o nosso capital CNPJ. Mas é literalmente a mesma coisa, inclusive o mercado financeiro é a mesma coisa. Enfim, fecha parênteses, um parênteses enorme, né? Mas é para ajudar a entender um pouco a ideia dos horizontes. Eu sempre acho que a melhor maneira é trazer para esse paralelo do nosso investimento pessoal, porque aí fica mais claro para as pessoas o que a gente está fazendo. E tá muito ligado à ambidestria, né? Porque quando você vai, por exemplo, na visão de ambidestria organizacional, e a gente está escrevendo um livro, né? É Mentalidade Ambidestra, e a gente vai se aprofundando e vai entendendo, e um dos temas, óbvio, que ganham relevância é a ambidestria organizacional, mas não é a única ambidestria que existe no mundo. E é exatamente essa habilidade, né? Essa arte de lidar com o equilíbrio dos E's. Você vai ter que investir no horizonte 1, e no horizonte 2, e no horizonte 3. Você tem que fazer os três ao mesmo tempo. Exato. E o desafio é exatamente equilibrar essas coisas que se conflitam. É isso, é um portfólio. A atenção, inclusive. E aí a gente entra exatamente no terceiro tópico do próprio artigo, que é psicologicamente seguro, mas brutalmente sincero. A gente tem que ter um ambiente que a gente possa falar sobre isso. E a verdade é que na vida como ela a gente muitas vezes não tem essa abertura. A gente não pode falar exatamente o que a gente está falando aqui nesse podcast. Exato. Então, vamos explorar esse lado também. Tem um autor que ele chama Patrick, não vou lembrar o sobrenome, que ele escreveu o livro 5 Desafios das Equipes. Os 5 Desafios das Equipes. Em português e em inglês é The 5 Dysfunctions of a Team. Ele fala que você só tem um ambiente de conflito construtivo, que é essa honestidade brutal aí, quando você tem um ambiente de confiança vulnerável. Ele fala que culturas onde eu não posso ter vulnerabilidade, que são aquelas culturas em que todo mundo tem que parecer um super-herói perfeito, né? Ninguém tem defeito, todo mundo é perfeito, todo mundo sabe tudo. Você não consegue ter conflito construtivo, porque no final, todos os conflitos são uma briga de ego, eles não são uma briga pela melhor ideia. E aí, por consequência, você não consegue ter o nível de honestidade que você precisa ter para a segurança psicológica acontecer. O Psychological Safety, ele veio de uma pesquisa que o Google realizou com a Universidade de Stanford, lá na Califórnia, para entender qual era aquela uma característica que fazia a liderança para a inovação acontecer de maneira mais eficiente. E eles chegaram nesse termo, Psychological Safety, que a maneira como você mede esse indicador numa liderança, né? Você vai fazer uma avaliação 360 ali anônima, você vai perguntar para o time daquele gestor o quanto o time se sente confortável em discordar ou trazer novas ideias para a liderança. Não é o quanto a liderança pergunta, não é o quanto de brainstormings você tem, não é o quanto de processos você tem, é o quanto aquele ambiente existe. Por isso que você pergunta o quanto você se sente confortável de discordar ou de trazer novas ideias para a sua liderança, e esse é o principal indicador da liderança. Só que o Psychological Safety, se você tenta colocar numa organização que ela não tem uma cultura de vulnerabilidade, ela não tem uma cultura de transparência, ele vira paternalismo. Você vira ali quase Smurfland, entendeu? Todo mundo se ama, todo mundo se abraça, ursinhos carinhosos, mas ninguém entrega resultado. Porque existe um conflito que ele é necessário, né? O mundo corporativo ele não vai funcionar sem ter conflito. O conflito vai existir, não é... Segurança psicológica não é existir numa cultura que não exista conflito. É você ter uma cultura em que honestidade existe de uma maneira tão já na veia de todo mundo, que você não tem medo de expor ideias diferentes ou medo de trazer premissas diferentes ou de discordar. Porque você sabe que não vai ter nenhum tipo de retaliação com você em você discordar e que se você fizer uma coisa que não está funcionando, claramente aquilo vai ser dito para você também, né? Então é dos dois lados, não é honestidade só de você para com a empresa, é da empresa para você também. A empresa também tem essa segurança psicológica de ser sincera contigo naquilo que você precisa melhorar. E isso exige uma cultura tão madura que é raríssima de se conseguir ver na prática, né? Na grande maioria das vezes a gente tem culturas em que está todo mundo
todo mundo com medo de ser você mesmo, né? Porque se você for você mesmo, provavelmente não vai ser bom o suficiente, ou você vai ter um monte ali de pontos fracos que as pessoas vão apontar, ou você não vai mais ser promovido, ou você não vai conseguir a remuneração adequada, porque ter defeitos é errado, né? A gente tem que ser perfeito. E na vida real ninguém é. Então a gente sabe que não é fácil, e às vezes o pêndulo vai muito para essa ideia de psychological safety, sem pensar o quão profundo isso é para os dois lados, e vira esse paternalismo, ou essa, que eu brinco aí, ursinhos carinhosos, mas é um pouco de exagero para o outro lado que não gera impacto. Então é uma empresa que todo mundo se ama, é uma família, mas é uma família que não cresce. Então não adianta, né? Porque se a gente está num paradigma de organização lucrativa, tem que crescer, né? Crescimento é mandatório. Então a gente precisa achar uma maneira que isso funcione para os dois lados, né? Ter conversas super honestas e saber que você não vai ser punido por essas conversas. Com educação, né, gente? Também não é desculpa para Exatamente, exatamente. O problema é que, assim, o limiar ali é muito tênue, né? Tem gente que, se discordar da ideia dela, ela confunde isso com desrespeito. Mas também tem gente que é desrespeitosa ao discordar. Então é muito tênue, é muito difícil encontrar esse equilíbrio. Mas um dos exemplos que eu li no artigo que eu achei bem legal é assim, que ele fala, né, a orientação é como criar isso. Geralmente partindo da liderança. Eu acho que toda cultura sempre tem que partir lá de cima, ou a maioria é um gatilho lá de cima para baixo, né? De quem é o dono, de quem mostra. E aí ele fala sobre o Eisenhower, não aquele da matriz que o Takemoto apresentou no episódio passado, mas o general que liderou a invasão da Normandia, que quando, 3 semanas antes, com o plano pronto, ele colocou o plano para toda a equipe dele lá, para todos os soldados, falou assim, galera, eu exijo que vocês critiquem esse plano, porque isso é muito importante para nós. Eu quero que vocês critiquem e mostrem onde eu errei. É um dever de vocês mostrar se eu tiver errado aqui, senão, porque se falhar, a responsabilidade de todos nós. Então ele meio que colocou como dever a crítica. E aí todo mundo se sentiu, né, bem acolhido. Então uma segurança psicológica partindo dele. Legal. E tem até o Yuri pode colocar aqui pra gente na tela, né? Tem uma imagem que eu gosto muito porque ela traz pra gente essa visão das culturas, né? Que a gente tá falando aqui. E existem, de uma maneira geral, 8 tipos de cultura. A gente tá falando aqui de algumas delas. Mas eu até vou pedir pro Yuri colocar aqui, porque é exatamente como que as culturas elas se formam ao olhar 2 relações, que é de resultado e de relacionamento. E dependendo de como você estiver equilibrando essas 2 variáveis, esses 2 eixos, a sua cultura vai ser com uma característica mais X ou mais Y. E entender o tipo de cultura, lembrando que cultura não tem certo e não tem errado, é muito importante para quem trabalha com inovação, porque ela vai saber transitar nesse ambiente que ela está, seja a cultura qual for, e ela vai conseguir fazer com que as coisas tracionem. Exato. Eu acho que uma das maiores dificuldades que existe na questão da inovação, além do resultado em si, é tracionar as coisas, porque existe um certo conflito entre os horizontes. E aonde que está a atenção majoritária está no horizonte 1, e as pessoas estão ali focadas na excelência operacional. As pessoas que estão mais olhando horizontes futuros, elas têm que saber lidar com essa situação, porque é a regra do jogo. Agora, tem formas de saber lidar com isso, e dá para até a gente entrar na questão relacionada ao tópico número 4 do nosso artigo, que é colaboração, mas com responsabilidade individual. Então, nós, como um grupo, tá todo mundo tentando extrair o máximo que cada um consegue. Mas, claro, se você tá no horizonte X, eu tô no horizonte Y, não é a mesma coisa. Não é a mesma responsabilidade, não é o mesmo resultado que se espera de você e não é o mesmo que se espera de mim. Então, a gente vai se ajudar, mas você tem a sua responsabilidade, eu tenho a minha. Exato. A gente pode também confundir. A gente fala que é dividir para conquistar, né? Não adianta a gente tentar confundir uma organização que ela é ambidestra ou que ela tem estratégia nos 3 horizontes com uma organização praticamente socialista, né? Todo mundo está tentando ali fazer tudo ao mesmo tempo. Porque não é verdade. A gente precisa
de ter responsabilidades claras, até porque as métricas de horizontes diferentes, elas são completamente diferentes, os processos são completamente diferentes, e inclusive eu digo que a gente não precisa que todo mundo tenha visibilidade de tudo. Eu não preciso que uma pessoa que está trabalhando nos projetos de excelência operacional tenha plena visibilidade de como a área de novos negócios está performando, porque, de verdade, a pessoa não tem nem gestão nem influência sobre isso, é só perda de energia. É só alimento para gerar mimimi, entendeu? Separa essas gestões e deixa só no nível super executivo uma visão integrada do portfólio. Porque senão você gera muito trabalho desnecessário, muito retrabalho, muito realinhamento. E recurso, né, tempo, esforço, é tudo que a gente tem. Então, se a gente focado, cada um em fazer a sua parte para construir o todo, a gente já tem que focar em ser produtivo, em ter alta performance, etc. Imagina eu preocupado com o do outro, né? Eu tô aqui tocando excelência operacional, mas tô dando palpite lá no cara que tá explorando novos negócios. Tá errado. Deixa cada um tocar o seu boteco ali, garantindo que esses botecos fazem sentido para o todo, para a estratégia do todo, e que a liderança tá dando uma olhada de maneira transversal em tudo isso, né? Por que eu falo muito isso? Inclusive, a Horizonte 3 tem, a grande maioria das organizações fazem numa entidade separada, seja através de fundos de Corporate Venture Capital, seja através de Venture Building, seja através de outras empresas, como é o caso da Embraer X, Google X, etc., justamente para isso, para não poluir quem está focado ali no core. Tem seus problemas também? Tem, porque se eu descobrir uma coisa que precisa ser internalizada, eu minimamente tenho que ter uma cultura de adoção na minha empresa mãe. Então, isso não me redime de ter que ter uma cultura de inovação. Mas o ponto é bom separar um pouco, porque uma coisa polui a outra, uma coisa atrapalha a outra. E são horizontes muito diferentes de trabalho. Eu tô falando de uma área quase de P&D, comparado com uma área de melhoria contínua. São até skills diferentes, né? A gente fala que tem inovadores hunters e farmers. Hunters são aqueles que gostam do processo de criação, de desenvolvimento, de teste, de validação, focado mais no médio e longo prazo. Enquanto farmer é aquele que quer escalar e crescer o que está desenhado, né? Eu quero fazer isso aqui dar resultado. E não tem certo ou errado, são só perfis diferentes. E são mais ou menos adequados para horizontes de inovação diferentes, né? Quando eu falei lá atrás, você não vai conseguir fazer com que todo executivo queira ter equity numa nova venture. Não é para qualquer perfil de executivo. Mas o executivo que tem perfil, ele vai arrasar naquilo. E ele vai mandar muito bem, ele vai crescer e potencialmente ele vai ganhar muito mais do que todos os demais, se der certo. Mas muitos querem aquela segurança daquele valor de curto prazo. E tá tudo bem. Né? De novo, não tem certo ou errado. Nem todo mundo é empreendedor, nem todo mundo quer empreender. Então, tudo bem, né? Que bom, porque a gente precisa de gente que escale e a gente precisa de gente que empreenda. Então, é muito mais uma questão da gente entender os perfis que a gente tem, os horizontes, as métricas, e se eu não tenho perfis adequados, trazer de mercado. Tem muita empresa que só contrata gente igual. É tudo igual. Você tem 50 milhões de funcionários, todos são iguais. É péssimo numa perspectiva de inovação. Verdade. Todos só vão entender um horizonte de inovação. Ou todo mundo está focado no core, ou todo mundo está focado no transformacional, e no final isso não se sustenta, porque eu preciso de um portfólio. Então eu preciso de diversidade, aí eu estou falando de diversidade de perfis de liderança, diversidade de perfis psicológicos. De pensamento. De mentalidade. Porque eu preciso de ter alguns que são mais empreendedores, ajudando a construir Horizontes 3, enquanto eu tenho alguns que são mais farmers, que estão ajudando a crescer meus Horizontes 1. Não é pegar o cara que foi farmer a vida inteira e falar, agora você vai tocar o Horizonte 3. Não é o perfil dele. Ele vai se frustrar. E acontece, muito, né? Isso... porque eu pego a pessoa mais experiente, que fez o Horizonte 1 ser brilhante, e eu falo, agora essa pessoa vai tocar o Horizonte 3. O que essa pessoa vai fazer? Colocar um monte de métrica de Horizonte 1 para medir Horizonte 3, vai fracassar e vai voltar tudo para o Horizonte 1. Vai ficar fazendo na máquina do Horizonte 3 mais Horizonte 1. Porque a maneira que essa pessoa avalia sucesso é de curto prazo, é dessa forma. Então, de novo, não tem certo ou errado. Tem mais ou menos adequado para objetivos estratégicos diferentes. E tá tudo bem, se a gente quer viver 100% de investimento em inovação core, tá tudo bem, eu só tenho que saber que eu estou suscetível a um risco de disrupção. Eu só tenho que saber que provavelmente vão ter oportunidade de novos negócios que eu estou perdendo e que qualquer produto e qualquer serviço, ele segue uma curva normal, né? Ele nasce, ele cresce, ele estabiliza e ele morre eventualmente. Então, em algum momento, o que você está fazendo vai morrer. Pode ser na sua geração, pode ser na próxima, não é o ponto. Mas ele vai morrer porque é como produto e serviço funcionam.
E em tempos de tecnologias exponenciais, como AI, por exemplo, esse ciclo de vida ele fica cada vez menor. A curva normal dos produtos e dos serviços, ela não está ficando mais longa, ela está ficando mais curta. Uhum. A base dessa curva normal ela é dada pelo volume de tecnologia que uma dada sociedade tem no momento histórico. Isso, de novo, Schumpeter, década de 20, não sou eu falando, ele já tem lá as curvas tecnológicas todas emagrecendo. A gente já está vivendo isso. Não adianta eu falar que AI não vai mudar o meu trabalho. Vai, não importa o que você faça, vai mudar o seu trabalho. Agora, você pode ser proativo em relação a isso e falar, beleza, AI vai mudar o meu trabalho, o que eu vou fazer? Deixa eu criar meu próximo core aqui. Ou você pode ser reativo e falar assim, enquanto não bater na minha cara e eu não morrer, eu vou continuar tentando. E tá tudo bem, são estratégias diferentes. Mas saiba que vai morrer e que você vai ter que achar outra coisa pra fazer depois. E tá tudo bem também, né? Não é um erro estratégico você falar que você quer explorar um modelo de negócio até o fim, deixar ele exaurir e fazer outra coisa. É só que às vezes as pessoas se enganam. Você vê aí organizações enormes, focadas 100% em inovação core, acreditando que isso é ad eterno. E espremendo os executivos para que isso dê sucesso. Que não é verdade. E aí você começa a gerar um monte de burnout, você começa a gerar um monte de problema que você está tentando tirar suco da pedra, sabe? Não tem o que sair dali mais. E você precisa de outros modelos de negócio se você quer continuar crescendo, porque aquele está exaurido. Falando do nosso mercado de consultoria, para mim é um clássico, que ele já está exaurido. A gente vê, por que a gente vê tanto layoff em consultoria acontecendo? Por que a gente vê gigantes de consultoria perdendo tanto valor? Porque existe uma insistência estratégica nos mesmos modelos de negócio em escala. Se eu crescia 5, 10, 15% todo ano, eu quero crescer isso ad eterno. E eu tento diluir isso, diversificando o tipo de consultoria, mas eu não mudo o modelo de negócio. E diversificar o tipo de consultoria é como se eu fosse uma fábrica de peças fazendo mais peças. São só peças de modelo diferente, mas eu continuo vendendo peça por dinheiro, o modelo de negócio é igual. Então, você não vai ter nova criação de valor com modelo de negócio igual, por mais que você diversifique o tipo de peça que você faz. É por isso que fica fadado. Educação, mesma coisa. Eu tô lascada que os meus 2 mercados estão super suscetíveis à disrupção, né? Ou não, tô numa super oportunidade. Exatamente. Porque são 2 mercados que estão gritando, assim, a disrupção batendo na cara ali, quase matando esses negócios, né? E aí a gente vê grandes players de ambas as indústrias ainda insistindo em coisas que, historicamente, a gente já sabe que não dão certo. E vamos ver o que vai dar. Eu não tô, de novo, não sou dona da verdade, pelo contrário. Pode ser que a gente tenha um case novo e a gente atualize a literatura e a gente aprenda coisas novas, que maravilhoso. O que eu tô falando é que se a gente olha numa perspectiva histórica de inovação, alguns movimentos que a gente vê grandes players fazendo em várias indústrias, eles são de maior suscetibilidade à disrupção do que de diminuir. Você tá mais se colocando no campo da disrupção do que menos, entendeu? E tá muito ligado, né, Vitão? Acho que uma coisa que a gente falou bastante nos episódios passados também é exatamente essa responsabilidade individual. Porque se a gente sair do âmbito empresarial, né, de dentro da empresa e traz para a nossa vida, na nossa realidade, pessoa, CPF, por muitas vezes a gente faz exatamente as mesmas coisas que o CNPJ está fazendo. Só que é muito mais cômodo você falar que o CNPJ, a empresa não quer isso, a empresa não quer aquilo. Sendo que se você for olhar na visão do CPF, a própria pessoa também não faz para a vida dela. Então, assim, a inteligência artificial é um bom exemplo. E eu vi uma frase outro dia que eu achei sensacional. A pessoa fala assim, não, eu acho que a inteligência artificial é só uma tendência, isso não vai virar verdade e tudo mais. Aí a resposta foi, amigão, ô camarada, o mundo tá cagando pro que você acha. Vai acontecer. Se toca, você precisa se movimentar, entender como isso vai afetar a sua vida, antes que alguém faça isso por você. E aí a gente consegue trazer para a responsabilidade individual exatamente essa consciência, porque quando você fala sobre empresas, a pessoa às vezes ela não se conecta. Mas minha empresa está fazendo isso errado, não sou eu. Ué, mas não então, é um ente etéreo, né? Exatamente, você não pode fugir da sua responsabilidade individual falando assim, não, isso é culpa do universo, do governo, da sociedade. Eu não tenho culpa nenhuma. Ok. Não, e tem beleza, mas você está sendo afetado. Tem uma linha de pensamento que eu já ouvi diversas vezes de, poxa, mas assim como outras tecnologias quando apareceram e pareciam assustadoras, AI é mais uma delas. Eu já ouvi várias pessoas falando isso, falando, quando o primeiro carro apareceu e as pessoas andavam de cavalo, foi um choque. Quando a internet apareceu, foi um choque.
E eu entendo tudo isso, eu concordo que realmente a sociedade, ela se ajusta, ela sempre se ajustou. O que eu acho que falta neste raciocínio é a percepção de que a sociedade se ajusta, mas a gente nunca teve uma tecnologia, até agora, com o potencial de transformação que a AI tem no curto prazo. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu tinha, né, se apareceu o carro, eventualmente o cocheiro teve que se readaptar para fazer outra coisa. Apareceu a internet, tem várias profissões que deixaram de existir por causa da internet e as pessoas se adaptaram. Só que eram algumas pessoas tendo de aprender novos skills. Quando a gente fala das aplicações que a AI tem, ela é aplicável a praticamente tudo. Então, não são algumas pessoas, são muitas pessoas em transição de carreira ao mesmo tempo. E isso gera um impacto econômico, porque até essas pessoas conseguirem encontrar o que vão fazer, se é que vai ter o que fazer, etc., isso leva tempo. Só que antes era uma parcela menor da sociedade, né, em escala. Então, essa é a minha maior preocupação. Eu não acho que a AI vai matar a humanidade, né? Que nem o Elon Musk fala, vai destruir todo mundo. Não acho. Mas eu acho que a gente vai ter aí uma onda de upskilling, reskilling, como nunca tivemos. Alguns futuristas, né, a própria MWeb, ela fala que nós somos a geração T. Não importa se você é Z, Y, alfa, todo mundo é a geração da transição. Porque a gente está vivendo um momento histórico que, independente da sua idade, independente do seu trabalho, você vai ter que aprender skills novos. E aí é muito louco, porque assim, na história da inovação, se você pega o Clayton Christensen, que é o pai da inovação disruptiva, professor de Harvard e tal, ele tem uma frase que eu adoro e que ela não é intuitiva. Ele fala, inovação incremental mata empregos, enquanto a inovação disruptiva cria empregos. Porque se você for olhar dentro da percepção da inovação core, o que a inovação core em geral faz? Ela automatiza, ela coloca algum tipo de gestão mais estruturada tecnologicamente, eu tiro a necessidade de ter mão de obra dedicada para fazer aquilo. Enquanto a inovação disruptiva, você pega um Uber da vida. Antes, para você ser taxista, você precisava conhecer o mapa, você precisava ter uma habilitação. Hoje, é só precisa de um carro e se cadastrar no Uber. Então, eu crio possibilidade de empregos por causa da inovação disruptiva. A diferença é que eu preciso aprender novos skills. Então, eu preciso aprender como eu me cadastro, eu preciso aprender algumas coisas, eu preciso... E a grande maioria das vezes, a verdade é, as pessoas têm preguiça de aprender novos skills. Elas querem estudar um negócio na faculdade, fazer aquilo o resto da vida e beleza, não vou estudar nunca mais. E aí, na hora que eu falo que a inovação disruptiva cria empregos, eu tô falando, inovação disruptiva, ela sempre traz muitas oportunidades, se você quiser tirar a bunda da cadeira e estudar, né, ou meter a bunda na cadeira e estudar, para poder aproveitar essas oportunidades. Só que se você viver insistindo em inovação core, você está só matando empregos e insistindo em modelos de negócio que vão se exaurir. É errado? Não, porque a inovação core que está pagando a conta no fim das contas, né? Quem paga a conta para você explorar o transformacional é o resultado de curto prazo da inovação core. Então não é um ou outro, é um e outro. Você precisa de inovação core. Só que se você viver de inovação core, você vai morrer de inanição lá na frente. Pode até não ser na sua geração, que bom, mas alguém tocando aquele negócio ali vai morrer de inanição um dia. E aí a gente precisa conseguir separar um pouco essas coisas e perceber que tecnologia não é inimiga, inovação disruptiva não é inimiga, pelo contrário, inovação core que deveria ser inimiga, porque ela tá ali, ó, a parede fica chegando e você tá tentando tirar o máximo de resultado até a parede chegar. Mas você deveria ter mais medo da inovação core do que da transformacional, porque no final quem vai te dar um futuro é a transformacional. Só que você tem que se qualificar para isso, né? Você tem que fazer um esforço para isso. Exatamente. Eu vejo a gente muito apegado, não sei se é o sistema que moldou a gente assim, provavelmente a forma que a gente foi se moldando como sociedade, a gente é muito apegado ao esforço que a gente gerou no passado para chegar onde a gente chegou, para me formar como me formei. Como que eu desapego disso? Eu fiz 5 anos de faculdade, eu aprendi a usar Simplex, eu quero usar o Simplex, entendeu? Então eu meio que travo nisso e fico. Do que ser apegado ao que tá por vir, ao que você falou, sentar a bunda na cadeira, aprender, e mudar isso é muito difícil, né? Mas é porque isso é completamente antropológico, né? O nosso cérebro não é disruptivo, o nosso cérebro sempre foi incremental. A humanidade aprendeu através de ensinos incrementais de geração em geração, desde que o mundo é mundo.
Então, a gente não é nem capaz de pensar exponencialmente. A gente tem um cérebro absolutamente incremental. Então, é normal que na hora que a gente tem medo, na hora que tem incerteza, os nossos mecanismos de defesa do nosso cérebro, eles vão voltar para o conhecido. Perfeito. E aí que é o grande problema, porque na hora que a gente tem incerteza política, incerteza econômica, incerteza tecnológica, a racionalidade deveria levar a gente para o mais transformacional. Porque se eu tenho tanta incerteza, a chance do meu core dar merda, desculpa a expressão, é muito maior. Boa. Mas o nosso cérebro, historicamente ensinado a voltar para a segurança, né? Desde as cavernas, você escuta o barulho, você volta para dentro da caverna. Você não vai lá ver o que é a oportunidade que o leão tá te dando. A gente não foi ensinado assim, o nosso cérebro não foi ensinado assim. E por isso que a gente falar de mentalidade ambidestra é tão importante, por isso que a gente se educar é tão importante, porque os nossos instintos vão nos colocar no sentido contrário. Porque os nossos instintos foram educados numa sociedade analógica e incremental. E a gente está colocando esse cérebro que foi criado por milhares de anos numa lógica analógica e incremental para viver do nada, porque a gente está falando de tecnologias que são de 200 anos para cá, 175 anos para cá. A gente está colocando essa sociedade para falar assim, não, agora você tem que viver num ambiente disruptivo digital. Exponencial. De 200 anos para cá, que é quando surgiu, 180 anos atrás, surgiu o primeiro computador mecânico. Então você fala, poxa, historicamente, a nossa intuição, o nosso senso de sobrevivência, todos os nossos instintos foram moldados por milhares de anos para o sentido contrário disso. Então eu também não posso julgar as pessoas por, na hora da incerteza, elas voltarem para o core. Porque a gente foi ensinado que isso é se salvar, isso é sobreviver. E por isso que é tão difícil inovar, porque é contra-intuitivo, no final das contas. Isso leva exatamente ao último bloco, né? A gente já chegando nos nossos finalmente, porque é exatamente momentos de incertezas tão intensas quanto a gente está vivendo hoje, pela quantidade de mudanças ao mesmo tempo e na velocidade. Não é pela mudança por mudança, porque mudar sempre vai mudar, mas eu acho que é pela quantidade. Ao mesmo tempo e nessa velocidade, né? E na velocidade, gerações se misturando e tudo mais, que nessas horas, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar pra liderança, velho. É do tipo, ó, o bicho tá pegando, o mundo tá se acabando e eu preciso saber pra onde eu vou. Então, o último bloco, né, o próprio artigo fala da liderança plana, mas uma liderança forte. Porque nessa de que tá tudo mudando e que a responsabilidade individual cada vez aumenta mais, eu preciso de líder. O ser humano precisa de líder, né? Seja qual líder for. Então, é algo que a gente também fala bastante e que eu acho que dá para fechar esse grande episódio, de que a gente precisa realmente entender que o modelo de liderança está mudando, a forma de liderar muda, e isso também evolui com o tempo. E aí a gente pode explorar bastante esse aspecto também. E entender que uma liderança colaborativa não quer dizer ausência de liderança. Porque muitas das vezes, como a gente foi ensinado que liderança significava... E aí, de novo, né? Tá tudo certo, é muito... Eu gosto muito de história por isso, porque a história justifica muitas das coisas. Num ambiente em que eu não tinha acesso democrático ao conhecimento ele era passado de professor para aluno, ele era passado de pessoas mais experientes para pessoas menos experientes, que é como a humanidade foi até existir a internet, sempre foi assim. Então, dentro da linha da história, milhares de anos foi assim, e tem ali um fiozinho que é diferente. Os grandes detentores de conhecimento e de respostas eram os líderes. Então, era esperado que o líder fosse a pessoa que tivesse todas as respostas, e dentro desse paradigma de um líder que tem as respostas que os funcionários não têm, porque ele tem mais experiência ou porque ele estudou alguma coisa e tal, que fosse autocrático, né? Eu vou falar o que tem que ser feito porque eu sei mais. E tudo bem. Só que a gente está vivendo uma sociedade em que, primeiro, o que você estuda fica muito obsoleto, muito rápido, porque você tem tanta tecnologia, tanta mudança, tanta coisa acontecendo, que mesmo que você seja muito capacitado, essa capacitação ela é restrita, porque tudo está se transformando o tempo inteiro. Além disso, você tem a experiência histórica, não necessariamente ela é válida para falar o futuro, porque você tem modelos de negócio completamente diferentes. Então, para aquilo que é core, sim, mas para aquilo que não é, muito menos. Eu brinco que para nossa geração, que a gente está ali no meio do caminho, né? A gente está agora
alcançando as lideranças das empresas agora, a geração Y, a gente começou as nossas carreiras jogando futebol. No meio do caminho virou basquete. E aí a gente olha para cima, tem um monte de jogador de futebol que não tem ideia de como jogar basquete, e a gente olha para baixo, tem um monte de menino que sabe jogar basquete. E aí você fica ali no meio do caminho completamente perdido, porque você fala, cara, eu não sei o que fazer, eu olho para cima, agir de um jeito, eu olho para baixo, agir de outro. O que é esperado de mim aqui? É para eu pegar com a mão a bola? É para eu chutar? Né? Enfim. Então, quem está aí nessa geração meio do caminho, que é principalmente a geração Y, né? Que nós não somos nativos digitais. Nós somos quase todos nativos analógicos e viramos digitais ao longo da vida. É muito diferente da minha filha, por exemplo, que é completamente nativa digital. Então, você vê, o comportamento é muito diferente, a forma de pensar é muito diferente. E aí a gente tem o ônus de conseguir ter essa liderança, que ela é colaborativa, para ela conseguir pegar o melhor do que vem do time, porque é um time que não precisa mais que eu ensine para ele as coisas, eles têm acesso a conhecimento. O que eu preciso é muito mais direcionar e ajudar nos comportamentos. Mas essas pessoas são absolutamente capazes de gerar conhecimento, de trazer opções e tal. Mas, ao mesmo tempo, que eu passe o lado da liderança, que é importante, que é a confiança, que é o relacionamento humano, que é um alinhamento estratégico, que é trazer perspectivas que o papel do líder ainda existe ali para isso. Mas não é mais aquele líder dono de todas as respostas, ou que não tem dúvida, ou que não pergunta para o time o que a gente deveria fazer nunca. Porque no fundo, ninguém mais tem esse poder, né? Uhum. E um líder sozinho vai conseguir saber mais do que um time de 3 pessoas que seja. Porque essas 3 pessoas, com todo o acesso que a gente tem hoje, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, e fora que o time mais jovem, em geral, lida com essas ferramentas melhor do que a gente. Todo dia alguém do meu time vira para mim e me mostra um AI diferente que faz alguma coisa que eu tô tentando fazer. Todo dia. E que eles já estão usando, que eles já sabem fazer, que eles já são ali super, hiper, já tem todos os prompts. Eu não sei, eu tô ali estudando, aprendendo. Então, é diferente, né? Para eles é muito mais fluido do que é para mim, é muito mais natural do que é para mim. E até valores, forma de viver, o que... Eu vi um artigo falando que grande parte da geração Z não quer chegar à ligança. Porque eles olham para cima e a gente completamente desequilibrado, sofrendo, sem vida pessoal. Falam, eu vou querer isso pra minha vida? Eu não. Para ganhar um pouco mais de dinheiro, se eu tenho uma vida boa no nível que eu tô, eu quero continuar no meu nível para sempre. E aí, Perfeito. O que a gente vai fazer? Porque pra gente foi vendido que você se ferra muito, mas quando você chega lá em cima, chega os dias de glória, né? E a gente comprou isso. E a geração Z não tá comprando. Porque eles olham pra gente, todo mundo precisa de terapia, todo mundo desequilibrado. E aí eles falam, eu não quero isso pra mim, não. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente tiver velhinho e não tiver quem coordene as empresas, né? Ainda bem que tem AI, mas assim, eu não tenho o que fazer. Então, brincadeiras à parte, é tudo muito complexo. E eu acho que, se eu pudesse dar uma dica no final, seria, cara, não tenha verdades absolutas pra nada. Muito bom. Testa, experimenta, porque no final, cada dia menos vão ter verdades absolutas no mundo de negócios, né? A gente precisa experimentar, ajustar e ver o que funciona. O que funcionou é verdade, mas o que não funcionou, vai testando. Porque vai ser muito difícil ter algum tipo de resposta que vale para tudo em escala, cada vez mais, né? Aprender a estar confortável no desconforto. Eu falo isso todo dia aqui com o meu time. Eu falo, não vai ficar mais confortável, não vai ficar mais lento, não vai ficar gostosinho, sabe? Tipo, a gente tá esperando chegar, mas no dia que todo mundo souber usar AI, vai ser bom. A gente tá esperando isso no dia... Não vai ficar bom. Cada dia vai ter outra coisa, é você aprender a curtir essa jornada sabendo que ela vai ser assim. E usar isso como oportunidade, mas conforto no desconforto, é isso. Ô Glaucia, é legal o que você falou, eu falo de autoliderança, né? E tudo legal, o seu conselho, eu acho que foi o wrap-up de tudo que a gente falou, porque tudo que a gente falou aqui, da flexibilidade, de uma cultura inovativa, de como é complexo, o seu conselho foi assim, sabe tudo isso aqui que a gente tá falando para a empresa? Aplica para si mesmo. Porque é exatamente isso. Inova na sua própria vida, esteja confortável com desconforto para ir eliminando o que não é verdade, ficar com o que é verdade, renovar depois. Achei incrível, assim. Então, eu acho que foi sensacional esse último tópico, inclusive. Eu acho que você deu a solução para algo que todo mundo está falando muito, que virou modinha agora, falar do Goldratt, né? Que o ótimo
local não gera o ótimo global. Antes era novidade, agora todo mundo pegou essa frase e fala bastante. Só que ninguém fala como. Tá bom, beleza, mas como é que eu faço essa integração? E aí você deu a receita aqui. Quem escutar você explicando os últimos 2 tópicos, para mim é a receita. Accountability com flexibilidade da forma que você estruturou ali. Para mim ficou incrível. Então, obrigado aí. Eu que agradeço. Tá super longo já, né? Tô vendo ali 1h20. Meu Deus, eu falo demais. Mas é isso, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi ótimo. E, pô, a gente poderia ficar conversando aqui por horas, dias, semanas, porque o assunto ele vai se conectando e aí que vem o grande diferencial nos nossos podcasts, né, Vitão? Porque os assuntos eles se conectam, né? Então, que nem você finalizou muito bem, Glaucio, não existe uma verdade absoluta. Então, para a gente falar sobre qualquer assunto que seja, a gente vai ter que se aprofundar, não dá para ser raso, não dá para falar coisas assim superficiais, porque as coisas não são superficiais, elas são profundas. E quanto mais profundas elas são, e a gente traz uma simplicidade, que é o que a gente tenta no nosso podcast, é porque a gente gastou muita energia em simplificar. É isso. Então não foi algo que a gente leu um artigo, entendemos o artigo, vamos sair agora falando um monte de coisa. Não, pô, a gente está falando de, no seu caso até, Glaucia, muito mais talvez do que eu e o Vitão na linha de inovação, você está há anos estudando isso. Você tem autoridade para falar, então você não está inventando da sua cabeça. Eu acho que é aí que o público ele se conecta bastante com a gente, mas foi sensacional. Não, eu que agradeço super o convite. Ótimo. E é isso. Nossa, muito obrigado mesmo, foi sensacional. Essa sua parte que você falou da rede social, eu vou pedir pro Yuri jogar lá pra frente, junto com a gente. Tá bom.